Pronto. Está sendo gravado e eu vou fazer essa questão aqui para ti. Isso aqui é a questão típica de motor de indução. Eu te dei a potência do motor, te dei o rendimento, te dei o fator de potência, né? Tem que dar atenção. Com esses dados você vai calcular a corrente do mesmo, né? Eu posso dar qualquer uma das informações e pedir o restante. Então vamos fazer uma questão aqui. Vamos lá. Potência, né? É igual a... A fórmula é essa. Só que aqui eu te dei a potência em cavalos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é converter essa potência de cavalo para watts. E geralmente, para facilitar a vida de vocês, isso aqui eu chamo de potência elétrica. Para me encontrar a potência elétrica, eu vou pegar a potência útil, multiplicar por 736, que é para converter de cavalo para watt, e vou dividir pelo rendimento, no caso 0,9. Então, a gente vai ter aqui 10 vezes 736, opa, 10 vezes 736, fazendo essa conta aqui, dá 81777,78 watts. Essa aqui é a potência elétrica, certo? Agora, esse valor eu vou substituir lá na fórmula de cima. Substituindo aqui, nós temos isso aqui. Como eu não falei nada, naturalmente, e de qualquer forma, geralmente um motor de 10 cavalos, você vai ligar ele em delta, né? A não ser que seja um motor 127 ou 220, e aí nessa situação aqui você seria obrigado a ligá-lo em Y, né? Mas para todos os efeitos aqui, a gente vai fazer a ligação do... Como eu não disse nada, se você fizer com 220 ou com 380, eu aceito, porque não está claro na questão, ok? Mas geralmente na prova eu tento deixar bem Ok. claro. Então vamos botar tensão 380 e o que eu quero calcular, e cosseno de φ é o fator de potência 0,8. Fazendo essa conta aqui, a minha corrente I vai ser igual a 15,55 amperes. Ok? Difícil essa questão? Espero Ok. que não, né? Não, Bem, deixa eu pegar outra aqui. Ou você quer fazer alguma? acho que essas questões a gente mais tem que se atentar, né? Porque, que nem você falou, aqui está em cavalos, eu tenho que É, transformar. É mais atenção. deixa eu ver se tem alguma questão de torque aqui. Tem nenhuma questão de torque aqui. Deixa eu fazer uma questão de torque aqui contigo.
Então, vamos lá. Essa questão aqui é um tipo de questão em que eu te dei mais dados do que o que você precisa. O que que você precisa para fazer essa questão? Você só precisa desse camarada aqui e disso aqui. O que que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você Ok. vai fazer é pegar a potência útil que já está aqui e transformar 4 vezes 736 para achar a potência útil, que é isso que eu quero. 2944 watts. Essa é a potência útil que eu quero. Agora você tem que achar a velocidade dele. Você tem a frequência, você tem o número de polos de escorregamento, é fácil obter a velocidade síncrona e, portanto, a velocidade do rotor. Então vamos lá, velocidade síncrona, né? Deixa eu 20 vezes número de polos. 120 vezes 60 dividido por 4 polos, que vai ser igual a 1.800 RPM, ok? A velocidade síncrona. Agora a gente vai calcular a rotação. Tu consegue visualizar que se o escorregamento dele é 3%, ele gira a 97% dessa velocidade? Sim, não? Sim. Fácil, né? Então eu vou direto É. aqui. Igual a 1.800 vezes 0,97. Porque se ele escorrega 3%, ele vai girar a 97%. Isso aqui vai me dar uma velocidade de rotação de 1.746. Só que a nossa fórmula que relaciona a potência com o torque, ela precisa da velocidade angular em radiano e não em RPM, que é o que a gente tem aqui. Então a gente vai ter que converter. Geralmente, eu gosto de fazer por regra de 3, tá? Existe uma fórmula pronta para isso. Eu, pessoalmente, nunca aprendi essa fórmula. Eu sempre faço por regra de 3. Na minha cabeça, é simples. Pensa, uma rotação, é, um RPM são quantas rotações por segundo? Aliás, uma rotação por segundo são quantas rotações por minuto? Se ele roda uma vez por segundo, ele roda quantas vezes em um minuto? Consegue pensar nisso? Oi, professor. Eu tenho um motor que Não. gira a uma rotação, ele gira uma vez por segundo. Ele gira quantas vezes em um minuto? Vamos lá, me ajuda aí. Ainda não captei a mensagem, professor. Porque a minha internet tá falhando. Vamos lá. Eu giro uma vez por segundo. Eu giro quantas vezes em um minuto? Vamos ver. Oi, essa moto. O Johnny que comprou, pois 60, né? 60 vezes. Então vamos lá. Isso. 60 RPM, né? É igual Agora a tá centrando. 2π. Porque em radiano, uma rotação é 2π radiano por segundo, né? Então, 2π radiano, que é uma volta por segundo, são 60 RPM. 1.746 RPM. Vou tirar o igual aqui. Fica mais cara da nossa regrinha de 3. Igual a x, que é o que eu quero calcular. Meu x vai ser 1.746 vezes 2π
dividido por 60. É a formulazinha. Tem o pessoal que gosta de aprender a fórmula. Eu é porque quanto menos fórmula eu souber, melhor. Isso aqui vai dar 182 rad por segundo. Ok? Entendeu? Eu tive que converter a rotação em RPM para radiano por segundo. Agora eu vou usar minha fórmula. Potência igual a torque vezes velocidade angular. Se eu tenho a minha potência, que eu calculei aqui, né? E eu tenho a minha velocidade angular, que está aqui, é fácil achar o torque, né? Torque vai ser igual a 29 16,1 Newton vezes metro, tá? Não é Newton por metro, é Newton vezes metro. Força vezes distância, tá bom? Achamos o nosso torque. Ok. Geralmente essa questão aqui é que o pessoal tem mais dificuldade. Ela Por isso que eu fiz tem ela. é um pouquinho, é bem mais elaborada, né, do que a outra, É que porque é o de pessoal motor não de indução. tem essa dificuldade de pegar, poxa, mas a rotação do motor é em RPM. Eu tenho que transformar para radiano e jogar na fórmula de potência. Essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês, é só tu ter os dados. A potência tu calculou aqui. O negócio é só achar esse número aqui, porque tu vai achar a velocidade, né, em RPM pelo escorregamento, e depois tem que transformar em radiano. Entendi. Vamos fazer uma de gerador síncrono aqui. Ou tu quer copiar, quer dar um tempo aí para digerir. Eu estou copiando aqui, professor, Vá lá. que é bem melhor a gente copiar, que aí a gente vai entendendo melhor. Professor, Oi. a parte do relatório a gente já concluiu, já estava só faltando os últimos retoques. Você vai abrir para enviar no SIGA? Como é que vai ser? Pode ser, eu não abri ainda porque eu estava esperando mais gente fazer para dar um prazo para todo mundo, mas eu vou abrir de qualquer forma então. Na hora que o Cigar Tá, abrir, ou se vocês quiserem mandar para o meu e-mail, eu vou mandar aqui um e-mail no grupo para facilitar. tá bom. Acho que não foi muita gente não, né? Só 4. Vocês três aquele dia e outro foi no outro dia. Nossa. Aí o pessoal geralmente, que a gente não tem tempo. Preferia que fosse presencial, só que o pessoal que troca turno, não sei o que, eu tenho a impressão que presencial era para ser mais complicado.
Porque, por exemplo, a minha disciplina são quarta e sexta, de 18h30 às 20h. O pessoal que chega tarde assiste como? É verdade, as suas disciplinas, as suas sempre são os primeiros horários, né? Você Isso. não pegou nenhum segundo horário. Não. Pois é, isso é verdade, porque tem os meninos que trabalham 3x3, né? Eles chegam a partir de 18 ou das 20 em diante. Acaba que o pessoal da 3x3, mesmo quando chega, pô, depois de 12 horas de trabalho é puxado. Então, normalmente é mais comum que a pessoa queira descansar. E eu realmente Isso é verdade. esperava que fosse mais interessante a distância. Você tem que ter um pouco de, de vantagem também, né? Às vezes É eu não verdade. falo muito, mas no tempo eu tava, eu trabalhava, né? Era supervisor, e aí, ou seja, trabalhava de 7 às 16. De 18 até as 21h30 eu dava aula na escola. Aí eu dava uma estudada ainda para poder para concurso na época. É puxado. Eu vejo por isso a professora Márcia Sueli, né? Ela trabalha, ela vai preparar a aula para passar para os alunos à noite. Deve Ela é ser. substituta ou ela é efetiva? Eu não Ela, lembro ela dela. é substituta. Hum. E ela deve estar Aí, estudando para concurso, né? ela Com falou que está certeza. estudando, e está estudando, sim. Aí estuda, ela tem um filho pequeno, aí tem outras coisas a mais, né? Tem família e tudo mais, é complicado. É, cada um sabe das suas prioridades. Não gosto de comentar. Se quiser que eu suba para ver alguma outra É. questão, Não, copiou a professor, já primeira todinha? concluí, já. Você Todas as pode, duas? pode, todas Vamos fazer, duas, já concluí. vamos fazer a próxima. Essa aqui é uma questão de gerador síncrono. Geralmente eu dou vários dados, eu peço para te calcular o número de espiras, dando isso aqui, ou então eu dou as espiras, eu peço para calcular a tensão, entendeu? Eu peço para um para calcular o outro para calcular o dado que está faltando. Neste caso aqui, estou pedindo para você calcular o, o número de espiras. A fórmula é essa daqui. A fórmula aqui que eu passei em aula para vocês, a tensão eficaz é 4,44 vezes a frequência, vezes o fluxo, vezes o número de espiras, vezes a constante. Como eu falei para vocês, né, essa fórmula aqui, para mim ela é relativamente tranquila, porque se você lembrar lá da física, tensão induzida, né, é F igual ao fluxo, a variação de fluxo pela variação do tempo, né, a variação do tempo é o inverso da frequência. Vezes o número de espiras, que também vem lá daquela fórmula. 4,44 é a constante, elas são exclusivas daqui. Essa constante aqui é basicamente um rendimento. Eu não faço mais esse tipo de demonstração, porque geralmente os alunos viajam, é, complica mais a cabeça dos alunos do que quando eu deixo assim, só dou a fórmula. Mas vamos fazer aqui. Eu dei a tensão eficaz, 30.000, né? 4,44. A frequência é de 60 Hz. Fluxo é de 0,2. O número de espiras é que eu quero calcular. E a constante é 0,9. Vamos calcular tudo que está do lado direito primeiro. 4,44 vezes 60 vezes 0,2 vezes 0,9 vai dar 47,952. Então, eu vou pegar os 30.000 e dividir por 47, né?
Fazendo essa conta, vou encontrar 625. Ou seja, eu preciso de 626 espiras. Ok? Aqui, como eu encontrei o número quebrado, é óbvio que eu não tenho como fazer. Quer dizer, dá. Mas a gente geralmente não faz. A gente coloca, eu colocaria 626 espiras. Ok? Isso aqui geralmente o pessoal não tem dificuldade. Como é que tá? Tá fácil? Ok. Então não é Não, tão complexa, essa não. prova em si, geralmente o pessoal não tem dificuldade. É a prova que o pessoal tira nota boa para dar uma recuperada. Inclusive na outra, né, eu boto o assunto mais fácil que é transformadores, que é para balancear um pouco mais a primeira prova. Não sei porque que o pessoal não gosta de máquina CC. Deixa eu responder as teóricas aqui. Ok. Por que que o motor síncrono não entra em funcionamento assim que conectado à fonte? O motor está parado. Tu ligou, geralmente a fonte já chega com 60 Hz. E aí, como tu tá bem aqui no viaduto, aí um carro vai passar 120 por hora lá embaixo. Mesmo que tu consiga pular exatamente em cima do carro, não é exatamente fácil tu conseguir se segurar de forma que tu, em uma fração de segundo, passa de 0 para 120, que é a velocidade do carro. Então, o rotor, na hora que você liga, o campo magnético já começa a passar muito rápido ao redor do rotor. E o rotor não consegue acompanhar. E exatamente por isso que a gente precisa de métodos de partida. Um dos métodos é você colocar como se fosse um motor de indução. Na prática, é só uma bobina, né, ao redor do rotor do motor síncrono, que ele é como se fosse ele é a bobina de um motor de indução. Que na hora que ele atinge, que ele vai conseguir fazer o motor girar até determinada velocidade, quando ele atinge uma velocidade suficientemente alta, o rotor já consegue acompanhar o campo magnético girante dele. Como eu vou estar na velocidade síncrona, eu não vou ter escorregamento. E aí minha bobina de indução, né, ela deixa de ter torque, então ela simplesmente fica sem uso. É na prática um motor de partida. A outra forma é um inversor de frequência, ok? Tranquilo? Quiser que eu repita alguma coisa para te copiar? Ó, só um pouquinho, porque eu tava esperando bem que eu tava com medo do celular descarregar. Fui pegar o carregador rapidinho. Tá, vai lá. É, da parte que você falou, né? Esse exemplo que você deu. Vamos lá. Deixa eu anotar É bem porque eu vou aqui. colocar aqui para ti. Eu vou escrever aqui.
Pronto. Questão de motor, partida de motor síncrono é essa. Deu para entender? Tá fácil para copiar aí? Sim, professor, eu estou copiando, tá? Deu para entender sim. Se tiver concluído, me avisa para a gente fazer a próxima. Tá bom, só um minutinho. Pode continuar, professor. Então, vamos lá. A próxima questão já está aqui. Ele está perguntando se é possível que a máquina perca o sincronismo. O que que acontece? A máquina síncrona, ela só funciona em sincronia. Então, alguma coisa que afete isso pode fazer a máquina parar de girar. Tipicamente, o que que pode causar isso aí? Imagina uma oscilação de energia. Vamos dizer que você fica 1 segundo sem energia. Pode ser suficiente para o motor perder a sincronia e parar de girar. Ou uma vibração intensa. Imagina que a máquina está lá e alguma coisa bate nela. Aí ela vibra, ela pode perder a sincronia. Ou vamos dizer, você aumenta a carga de uma vez. Ah, se a carga for aumentada de uma vez, o motor pode não dar conta de manter a sincronia e perder. Então, vou escrever aqui para facilitar.
Ok. Vamos fazer a próxima aqui. Ao trocar o motor, deixa eu colocar aqui para ti. Ao trocar o motor trifásico de indução por outro com maior resistência, o rotor, né? Para um rotor com resistência maior, o que que ocorre? Vamos lá. Segundo o que eu falei para vocês, a resistência do rotor, ela influencia na corrente do rotor naturalmente e com isso a curva de torque. Se eu trocar o rotor por um de resistência maior, eu vou ter um motor com maior torque de partida, porém uma velocidade de regime menor. Ou seja, o motor tem um pouco mais de força na partida, porém ele vai girar um pouco mais devagar, ok? Ou seja, se eu reduzir a resistência do rotor, o efeito é contrário. Eu tenho menos torque de partida, porém eu tenho velocidade maior. Eu vou fazer logo a última e aí tu copia as duas. Aí eu estou pedindo as desvantagens de partir o motor trifásico pelo método estrela-triângulo. A grande desvantagem é que o motor vai partir com menos torque que a partida direta. Uma desvantagem que é muito. Eu praticamente não vejo mais como desvantagem é que o motor tem que ter 6 terminais. Se ele não tiver 6 terminais, não tem como eu fazer a partida estrela-triângulo, 6 ou mais. É muito raro um motor de 3 terminais hoje em dia. Acho que a diferença de custo é quase nada. Então, praticamente, eu pelo menos nunca vi um motor de 3 terminais. Todos os motores que eu trabalhei até hoje, tanto em locomotivas quanto na área, todos eles eram motores de 6 terminais. E todos eles, então, era possível fazer partida estrela-triângulo desde que a rede seja compatível, né? Eu não posso pegar e fazer a partida estrela-triângulo no motor de 220 volts, numa rede de 220 380. Não dá. Ok. Ok. Pronto. Pelo menos acho que o principal da lista eu fiz. Se você tiver mais alguma, Não, tenho não. acho que os principais tipos de questão eu fiz. Eu fiz todas as teóricas da lista e fiz de corrente do motor, fiz de torque. Ah, fazer um de fator de potência.
para fechar bem o dia. Em algumas situações eu posso pegar essa questão e elaborar um pouquinho. Eu posso te dar, por exemplo, a medição, ó, os watímetros medem tantos watts, ou, ou então, por exemplo, em vez de te dar a potência aparente, eu posso te dar. Deixa eu fazer essa conta bem aqui. Eu te dei a potência, te dei a corrente e te dei a tensão. Então você vai pegar e calcular, ó, a potência aparente S igual a U vezes I, é 380 vezes 8,16. Vai ser igual a os 3.100 VA, né? 0,8 VA. Aí eu tenho que pegar, eu posso só calcular o fator de potência igual a P dividido por S, que é igual a 2.400 dividido por 3.100, 0, fator de potência. Se eu pedisse a potência reativa, é, geralmente o pessoal tem mais facilidade em fazer por Pitágoras. S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, 3.100,8 igual a 2.400 menos Q ao quadrado. Q ao quadrado igual a... O Q seria 1962 var, tá? Vai copiando aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Terminar de copiar, tu me avisa. Vou fazer mais umazinha aqui. Beleza. Fazer umazinha aqui só para finalizar. Uma questão que pode cair é de correção de fator de potência. Geralmente eu te dou alguns dados, né? Mas de alguma forma você tem que ter como obter a potência ativa e a aparente. Aí você calcula a potência reativa, que foi o que a gente já calculou. Só que eu preciso achar qual que é o valor correto para o fator de potência de 0,92. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. O S para 0,92 é igual ao P dividido por 0,92. Vai dar 2.608. Aí, se eu tenho o P, né? Se eu tenho o P, que é o mesmo, anterior, eu tenho o novo S, eu tenho que achar o novo Q. Q quadrado é igual a S quadrado 2.608 raiz quadrada. Meu novo Q vai ser... Ou seja, eu tenho que ter um... Como é o motor, né? O motor, o motor de indução, ele tem fator de potência indutivo. Para me corrigir o fator de potência indutivo, eu tenho que botar fator de potência capacitivo no valor igual ou superior a 1020, ok? Eu preciso elevar o fator de potência. E veja que, eu quero, aproveitando que já que está aqui, nessas condições aqui, para a mesma potência de 2.400, está vendo? Aqui a corrente era de 8,16 amperes. Se eu for calcular a corrente aqui, vai acontecer o quê? 2.608 igual a 380 vezes I. I igual a 6,86 amperes. Você está vendo qual que é a grande vantagem de eu corrigir o fator de potência? Eu tinha uma corrente de 8 amperes, reduziu para menos de 7. Eu posso ter um transformador menor, aqui eu precisava de 3.100, a potência do transformador aqui. Eu posso usar um transformador com a potência de 2.600. A corrente é menor, então fazer a correção do fator de potência, ela traz esses benefícios aqui para mim. Eu vou precisar de menos energia, inclusive as nossas subestações, geralmente elas têm correção de fator de potência, porque geralmente é mais barato você corrigir o fator de potência aqui do que você gastar mais com linha de transmissão, com geração de energia. Então a gente tem ao longo das subestações correção do fator de potência para evitar isso, ok? Deixar você copiar aí e a gente pode encerrar a aula de hoje, assim que você estiver pronta. Copiei, professor. Tudo certinho? Se tiver tudo ok, a gente pode encerrar. Não Tudo sei que você ok. tenha alguma dúvida ainda. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, boa noite. Vou botar essa aula gravada no YouTube, né? No YouTube. Isso, eu vou jogar no YouTube, tá?